Boa noite. Começando aqui mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre hormônios, implantes hormonais. Tá muito em alta esse assunto, né, dos implantes hormonais, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os efeitos dos hormônios, né, dos implantes hormonais na pele e nos cabelos, tá? Quem aqui nunca ouviu falar no chip da beleza, né? Você já usa? Deixa aqui nos comentários pra mim, seja da live, se você tá assistindo depois, coloca também nos comentários aí pra mim, pra eu saber. Quem já tem um chip da beleza ou já usa um implante hormonal, ou conhece alguém que usa, né? E assim, gera curiosidade em todo mundo, né? Vamos esclarecer alguns pontos aqui hoje. Hoje a gente vai falar especificamente sobre pele e cabelo. E eu vou focar um pouco mais na testosterona e na gestrinona, que são os mais comuns. É o que eu mais tenho, é o que mais tem chegado para mim no consultório, né? Os implantes de gestrinona e de testosterona. Então é sobre esse assunto que a gente vai abordar hoje aqui na live, certo? Vamos falar então um pouquinho sobre a testosterona. A testosterona, assim, é muito polêmica, né? A gente ouve de tudo, a gente ouve os ginecologistas falando, a gente ouve os urologistas falando, a gente ouve o dermatologista falando, a gente ouve os endocrinologistas falando. Então, assim, tem uma galera que fala sobre, e o meu intuito aqui não é falar a favor ou contra, e sim falar os efeitos na minha área, que é na pele, tá? Não vou entrar no mérito de se eu indico ou não, mas sim no efeito que eu vou tratar se você estiver com ela ou se estiver pensando em colocar, certo? Seja testosterona via oral, e aí é muito raro, né? Mas é mais o gel de testosterona, ou a injeção, ou o implante, que é o que a gente mais vê por aí. Nas três formas, a gente vai ter mais ou menos os mesmos efeitos na pele. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, tá? E aí, ela é vilã, ela é mocinha pra pele? Como é que funciona isso? Você já deve ter ouvido alguém falar que começou a usar e melhorou muito. E aí, a gente fica muito naquela dúvida, porque a gente também ouve muita gente falando que, nossa, usei testosterona e a pele piorou muito. Oi, Arthur, tudo bem? Maísa também, boa noite. Então vamos lá. A testosterona, quando ela é bem indicada, né, na dose certa e com a indicação certa, por isso é tão importante fazer o uso de qualquer esteroide, né? E aí a gente entra um pouquinho nesse assunto do uso dos anabolizantes e esteroides em academias. É muito perigoso, não só para o efeito corporal, metabólico que isso pode causar em fígado, enfim, mas também para a pele, porque ela em doses erradas, mesmo que não esteja causando algum problema metabólico a princípio, ela vai causar algum efeito na pele e pode ser um efeito maléfico. E assim, a princípio, o que acontece em dose certa é uma melhora da disposição, melhora da força física, melhora do ganho de massa muscular, né? É muito interessante nesse sentido. E é por isso que as pessoas querem usar a torto e a direito sem nenhuma indicação, né? Oi, Paty, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aqui na live. Mas quando a testosterona que a gente tá falando, né, é usada em excesso, ela pode causar, sim, um aumento da oleosidade, pode causar a acne, né, e pode levar a poros mais aparentes, isso na pele. Nos cabelos, ela pode acelerar o processo de calvície em quem tem tendência, pode causar um afinamento dos fios e também pode causar a queda progressiva desse fio, tá? Então, precisa ser usado com muito cuidado, porque se for em doses erradas, sem acompanhamento médico, pode dar muito ruim, tá? Claro que mesmo em doses certas para o seu problema, esses problemas de pele e de cabelo podem acontecer. E é tão interessante acompanhar com o dermatologista, junto com o endocrinologista, ou o ginecologista, ou o urologista, por isso. Porque a gente vai trabalhar em conjunto pra gente chegar num meio termo aí, seja da dose, seja do tratamento para os efeitos que essa testosterona tá trazendo pra pele, certo?
No corpo, de uma forma geral, ela vai ajudar, né, em todas essas coisas que eu falei, no ganho de força muscular, na disposição de uma forma geral, mas ela também pode causar alteração na voz. A gente vê muito isso com o uso dos anabolizantes, né, indiscriminadamente, mas a gente pode ver também com o uso da testosterona nos implantes, tá? Pode causar também o aumento dos pelos no corpo de uma forma geral, tá? Então, em mulheres que não têm, né, essa produção de testosterona naturalmente, quando a gente começa a introduzir a testosterona de outras formas, pode acontecer sim o ganho de pelos em outros locais, tá? Na região de rosto, nas costas, e nas áreas de pelo mesmo, aumenta a quantidade de pelo. E aí a gente entra num contraponto, e as pessoas muitas vezes não entendem isso, né? Poxa, eu tô ganhando pelos em outros lugares, mas o meu cabelo tá caindo. Como é que é isso? É exatamente esse o efeito da testosterona. Por quê? A testosterona não é um hormônio só masculino. A mulher também produz testosterona, naturalmente. Só que numa dosagem mais baixa. Quando a gente repõe essa testosterona, se ela não tiver deficiente, a gente vai estar dando uma dose um pouco acima do que você estaria produzindo normalmente, vai ter os efeitos de um hormônio androgênico. O que é isso, androgênico? Você vai virando mais masculino, né? Você vai puxando pro lado mais masculino. Então, vai engrossar a voz. Quando tá na adolescência, por exemplo, o menino, quando começa a produzir mais testosterona, engrossa a voz, traz os pelos, o cabelo fica mais grosso. E isso tudo pode acontecer em quem tá fazendo a reposição da testosterona, seja por injetável, seja por implante, tá? E aí numa dose mais alta, claro. Então, assim, resumindo um pouco essa questão da testosterona, o uso da testosterona, ela não vai significar uma pele mais bonita, tá? Na dermatologia, muitas vezes o uso da testosterona vai significar o contrário, né? Uma pele que vai exigir mais cuidados, porque vai estar com mais acne, mais oleosidade, poros mais dilatados, pelos aparecendo em locais que a gente não gostaria que aparecesse, cabelos caindo, cabelos mais finos. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas doses, então precisa ser muito bem acompanhado com o seu médico prescritor de testosterona e com o dermatologista também. Vamos falar então um pouquinho da gestrinona, que é o outro hormônio que está muito em alta, né? A gente vê muitas mulheres colocando o Implanon e é muito interessante para tratamento de muitas afecções, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, porque se não tiver dentro das indicações para o uso da gestrinona, ela pode trazer piora de alguns quadros, como a acne, a pele vai ficar mais oleosa, e aí a gente entra também na questão do melasma, que pode piorar com o uso da gestrinona. Quem tem tendência a ter mancha, a ter o melasma, pode acontecer, né, dele aparecer por conta do uso do implante. A queda do cabelo, né, a mulher fica muito mais suscetível à perda de cabelo, né, a queda de cabelo quando tá usando a gestrinona. E o aumento dos pelos corporais também é fato que acontece com o uso da gestrinona. Então, assim, ela tá sendo muito divulgada, com promessas muito legais para tratamentos e para melhora da forma física de uma maneira geral, vendida como chip da beleza, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com essa outra parte dermatológica que acontece sim. E não é que não possa usar, que eu tô contraindicando, nada disso. O que acontece é que a gente vai precisar tomar alguns cuidados e, de repente, ajustar doses para que a gente consiga tratar a pele e o cabelo, além de tratar o corpo com o hormônio, certo? Algumas mulheres acabam relatando, né, sobre essa questão de melhorar, né? Eu botei a gestrinona e melhorou cabelo, melhorou pele, melhorou tudo, tô me sentindo muito melhor, melhorou libido. É muito comum isso acontecer, tanto com o uso da gestrinona quanto com o uso da testosterona.
Mas a gente precisa ter ciência de que isso não acontece por conta da gestrinona e da testosterona. Essa melhora, de uma maneira geral, em alguns casos, não é a maioria, em alguns casos, acontece por conta do que você vai melhorando no seu corpo em cascata, porque você está começando a se cuidar melhor. Então, se você colocou um implante para emagrecer, por exemplo, para ajudar na melhora da força física e do emagrecimento, você vai procurar dormir melhor, você vai se exercitar mais, você vai praticar exercícios físicos, né, assim, de uma forma mais ampla, e aí muitas vezes ao ar livre. Então, tudo isso melhora a qualidade de vida. Melhorando a qualidade de vida, a gente melhora essas outras coisas todas, né, seja cabelo, seja pele. Mas não é por conta do efeito do hormônio, é por conta do efeito global, do cuidado, do autocuidado, né? Se você põe um hormônio para melhorar a questão de emagrecimento, força física, você naturalmente vai cuidar da alimentação, vai cuidar dos exercícios. E aí, aumentando a libido por conta do hormônio, as relações interpessoais ficam muito melhores. Então, tudo isso vai ajudar para que a sua pele e o seu cabelo fique melhor, se você não tem a predisposição para a perda de cabelo, para acne, para aumento da oleosidade, certo? Mas isso tudo quando a gente está usando numa dose indicada, numa dose correta. Se você estiver usando uma dose mais alta, e muitas vezes acontece de você começar com uma dose legal, e aí tem todos esses benefícios, né, de melhora da pele, melhora do cabelo, melhora da libido, melhora da disposição de uma forma geral, melhora do ganho de massa muscular, tanto com a testosterona quanto com a gestrinona. E aí você melhora tudo isso com uma dose basal, uma dose pequena até. E aí quando você vai colocar novamente o implante, reativar, né, que ele vai sendo absorvido, e aí você precisa renovar com 6 meses, 5 a 6 meses, quando coloca aí, já pode botar um pouquinho mais. Tem muito profissional que aumenta a dose, porque você se sentiu muito bem com aquela dose, e aí de repente, vamos botar um pouquinho mais para melhorar esse ganho de força, ganho de massa muscular, e aí a gente começa a desandar um pouquinho essa parte da pele. E aí a gente começa a ver o efeito contrário do que você tinha visto no início, quando a dose estava mais baixa, tá? Isso é muito comum acontecer. E aí, o que precisa fazer? Voltar para uma dose mais baixa, né? Ou até, muitas vezes, interromper o uso, né? Tirar o implante, ou não renovar esse implante quando for chegar a data, para a gente conseguir controlar os efeitos na pele. Mas isso tudo vai depender de uma avaliação muito individualizada, tá? E de um tratamento muito multidisciplinar, né? A gente vai precisar trabalhar junto, o dermatologista com o médico prescritor, seja ginecologista, urologista, ou médico do esporte, que tá trabalhando com essa questão hormonal, além do nutricionista também, tá? Se a gente conseguir alinhar todas essas camadas, o resultado vai ser muito melhor, porque você vai continuar com os resultados benéficos do uso dos hormônios, mas vai conseguir controlar os resultados maléficos ou indesejados na pele e nos cabelos. Então a gente precisa desse tratamento em conjunto, tá? Mesmo que os médicos não se conheçam, não sejam uma equipe que está trabalhando com você, você pode ir separadamente no dermatologista e no seu médico e pedir para que eles se comuniquem, ou que um mande para o outro alguma recomendação, tá? Isso é muito comum no meio médico. Então, é muito de comunicação, né? O paciente pode dar esse start se o médico não der esse start antes, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas perguntas, né? Como eu sempre faço, assim, para algumas questões que surgem a respeito disso, né? Então, assim, o chip da beleza existe mesmo? Existe, é o que a gente tá falando, né? Muito mais por conta da gestrinona, mas hoje em dia a gente já vê chips que são manipulados, então tem a gestrinona, mas tem a testosterona, e muitas vezes tem outros hormônios androgênicos. Para quê? Para melhora dessa performance, né? A gente consegue perda de peso, ganho de massa e melhora da libido quando a gente torna um corpo
feminino em um corpo mais masculinizado, né? E aí a gente consegue ganhar massa e perder peso muito mais rápido. E é justamente aí que a gente precisa desse contraponto para não piorar a pele. A testosterona pode causar acne depois dos 40 anos? Sim, tá? E aí não tem a ver com a idade, tem a ver com os efeitos androgênicos da testosterona, né? Vai trazer pro lado da pele mais oleosa, e aí quem tem tendência de acne vai ter acne, tá? É muito comum, tanto em homens quanto em mulheres, e acontece muito a acne em dorso, principalmente em homem acontece muito acne em dorso, em mulheres também, mas em homem é muito exacerbada essa questão da acne em dorso por conta do uso da testosterona em doses mais altas. Quem usa testosterona pode perder cabelo? Sim, e é muito comum, mas isso não contraindica o uso da testosterona, tá? Só que se você já tem uma tendência a uma alopécia androgenética, né, a calvície, se você tem histórico familiar de calvície, usou testosterona, aí a ladeira abaixo. Porque aí o cabelo vai cair mais mesmo. E muitas vezes essa perda capilar vai ser irreversível, porque você já vai estar acelerando um processo que já seria natural para você por conta da tendência, né, da alopecia androgenética. Então a gente precisa ficar muito mais de olho e cuidar muito mais de perto para que você não perca completamente o cabelo. Isso no caso de homens e mulheres, tá? A alopecia androgenética, que é a calvície, ela acontece em mulheres também. É muito comum em homens, mas em mulheres também. A gente vê mulheres com o quadro de alopecia androgenética, e como a gente identifica isso? Não é só pela perda capilar, né? Tipo, meu cabelo tá caindo muito, mas pela análise do couro cabeludo com o dermatoscópio, que é um aparelhinho que a gente tem em consultório. A gente olha e vê qual é o padrão que tá de nascimento ou não, né? Do fio ali, né? E aí a gente consegue identificar qual tipo de alopécia, qual o tipo de queda capilar. E aí a gente precisa intervir para cada causa a gente tem um tratamento. E essa questão hormonal vai influenciar diretamente na queda capilar, principalmente em quem tem essa tendência da alopecia androgenética. Mas a gente consegue controlar em muitos casos, e aí se faz necessário diminuir essa dose de testosterona sim, tá? A gestrinona causa o melasma? Não é que ela vai causar o melasma, é a mesma história da testosterona com a alopecia androgenética. A gestrinona ela vai acelerar um processo, principalmente em quem tem essa exposição solar com mais frequência, tá? Eu cheguei a comentar aqui nos stories que eu tô usando hormônio, precisei usar por um quadro de saúde, e aí eu tô notando as manchas na minha pele, sim, depois que eu comecei a usar a gestrinona. Contraindica o uso da gestrinona? Eu vou tirar? Não, eu tô tratando uma condição com ela, então eu preciso tratar a minha pele para que esse melasma não venha a ser um problema, né? E aí a gente vai balanceando e tratando, mas a gente precisa sempre estar em acompanhamento médico, porque é o médico que está prescrevendo o hormônio que vai dizer se pode ou não diminuir essa dose ou aumentar essa dose, né? Muitas vezes vai ser necessário aumentar a dose, mesmo que o hormônio esteja causando a queda de cabelo ou a mancha na pele, ou a acne. Vai ser necessário por alguma condição. E aí eu não tô falando de estética, eu tô falando de alguma condição de tratamento mesmo. E aí, tudo bem, a gente respeita isso, vai precisar tratar, porque a saúde vem em primeiro lugar. A estética a gente vai vindo, né, comendo pelas beiradas, né? A gente vai fazendo o que dá pra fazer. E aí, com o uso da gestrinona e o aparecimento do melasma, a gente vai ter que conversar pra ver. Vamos precisar manter uma dose alta de gestrinona? Beleza, então a gente vai ter que tratar o melasma de uma forma muito mais agressiva, no sentido de mais constância e um skincare muito mais completo e assim, diminuir drasticamente a exposição solar para que a gente não piore essa mancha e mantenha o tratamento da condição física e de saúde que precisa ser usada esse hormônio, certo? É verdade que melhora o colágeno? Polêmica enorme, né? Colágeno é sempre um problema.
Não, a gente não tem estudo comprovando de que o uso da gestrinona ou da testosterona ou de qualquer outro hormônio vai melhorar o colágeno. O que acontece é que melhora o metabolismo de uma forma geral. E é o que eu falei lá atrás, né? Muitas vezes a gente nota alguma melhora de pele, de cabelos no início, com uma dose mais controlada, por conta da melhora da condição geral do corpo. A pessoa aumenta a força física, a disposição, a libido, emagrece, aí começa a comer melhor, começa a dormir melhor. É uma cadeia, né? Quando a gente vai começando a se cuidar melhor, a gente começa a cada vez querer se cuidar mais. E aí a gente vai ganhar, né, no colágeno nesse cuidado a mais que a gente vai fazer. De uma melhora na alimentação, diminuição de açúcar, melhora na quantidade de ingesta de proteína. E o exercício físico. E aí sim a gente vai ver uma melhora na flacidez de uma forma geral, e aí a gente associa ao colágeno. Mas dizer que o hormônio aumenta o colágeno, a gente não pode afirmar isso, certo? Dá para usar implante só para melhorar a pele? Melhorar a pele, não acho que seja uma boa opção, porque é o que eu falei. O hormônio só vai melhorar a pele em casos muito pontuais, em quem não tem tendência à acne, ou à oleosidade, ou à queda de cabelo, e em doses baixas. Então eu não indicaria. E não acredito que os médicos prescritores de hormônios, de implantes, pensam dessa forma, né? Que vão melhorar a pele com o uso do hormônio. Não acho que seja uma boa opção. A gente tem outros tratamentos muito melhores para a pele do que os hormônios, tá? O hormônio não é um medicamento simples, tá? Não é cosmético. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Como tá muito difundido, a gente vê muito profissional que nem médico fazendo hormônio. E às vezes, assim, na própria academia ou em clínicas de estética, sem um acompanhamento médico real. E isso é muito perigoso, porque o hormônio, ele vai mexer com muitas coisas no organismo. Não é só na questão estética. Não é, quando a gente fala em chip da beleza, a gente banaliza demais uma coisa tão séria que é o hormônio pro corpo, né? Ou os hormônios pro corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de banalizar, chamando de chip da beleza, porque a gente coloca o hormônio num local de salão de beleza, por exemplo, né? Ou de academia. E não é ali que a gente precisa conversar sobre isso. O implante hormonal precisa ser conversado em consultório, com um médico experiente, com um médico que entenda sobre hormônios e os efeitos dele no seu organismo. E como eu falei anteriormente, que seja até uma equipe multidisciplinar, porque o hormônio vai mexer com muitas coisas no corpo. E aí entra a pele. Então, precisa tomar muito cuidado com essa banalização do uso do implante, tá? E eu não sou contra, pelo contrário, mas também não sou a favor do uso indiscriminado. Precisa ter a indicação correta. Vamos lá, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Depois que tira o implante, os efeitos passam? Via de regra, sim. A gente consegue controle de todos os efeitos colaterais causados pelo hormônio quando a gente tira ele. Mas, muitas vezes, como eu disse anteriormente, quando a pessoa tem uma predisposição à alopecia androgenética, né, a calvície, fez o uso do hormônio, o cabelo caiu muito, a gente vai ter um trabalho maior para reverter isso, porque você acelerou um processo que já aconteceria com você por conta da sua condição genética, assim como a questão do melasma. Se você tem uma predisposição para um melasma e fez o uso da gestrinona e apareceu esse melasma, a gente, tirando a gestrinona, vai ser mais fácil de tratar o melasma, sim, mas não vai ser instantâneo ou rápido, porque você já acelerou um processo que talvez demoraria para aparecer, e aí a gente vai precisar de um processo para restabelecer essa pele e diminuir essa mancha, certo? Quem tem tendência à acne deve evitar? Eu diria que sim, se é o caso de poder evitar.
né? Muitas vezes a gente vai usar o implante hormonal para tratamento de alguma doença. E aí a gente precisa conversar e pesar custo-benefício, tá? A acne é uma condição que a gente tem outros tratamentos para ela. Então, se você precisa usar o hormônio para uma condição especial, específica de saúde, a gente usa o hormônio, seu médico vai prescrever e você vai vir ao dermatologista para a gente tratar a acne. A gente vai ter que entrar com 2 frentes de tratamento. Uma para a condição de saúde que precisa do hormônio e uma para acne que vai piorar por conta do hormônio. Sim, mas a gente tem como tratar e controlar, certo? Existe alguma mulher que realmente tem indicação de testosterona? Controverso. Esse tema é muito complicado. Eu já vi muito médico falando que não, que nenhuma mulher precisa de testosterona alta, que não precisa repor de forma alguma, porque o pouco que a mulher produz já vai ser o suficiente, porque a mulher só precisa de um pouquinho. Já ouvi muito isso de médicos, tá? Com embasamento científico, enfim. E já ouvi também de muitos médicos com embasamento científico que sim, a mulher pode e deve usar testosterona em alguns casos específicos para melhora de condição física. Então, você precisa encontrar um médico que você se identifique, que você confie para decidir se deve ou não, certo? A mulher, ela produz pouca testosterona, mas produz. É importante. E aí, existem mulheres que produzem mais e outras produzem menos. Assim como os próprios hormônios femininos. Tem mulheres que têm muito mais estrogênio do que outras. Tem mulheres que menstruam muito e outras menstruam pouco. Isso tudo tem a ver com a fisiologia de cada pessoa. Por isso é tão importante você ser avaliado por um médico específico, né? Que tá cuidando de você, não tá cuidando de uma manada, todo mundo igual. E aí entra essa questão do implante manipulado. Eu particularmente acho muito interessante porque você consegue dosar, né? Então, por exemplo, eu tenho um chip, um implante de gestrinona para uma condição de saúde que eu tô precisando tratar. E aí eu aproveitei e coloquei um pouco de testosterona nesse implante, porque eu tava precisando melhorar a minha performance física, disposição, ganho de massa muscular. Eu já cheguei numa idade que, né, a massa muscular fica muito mais difícil de se ganhar. Então eu com uma quantidade muito pequena no hormônio, eu já tive um ganho físico muito legal. Piorou minha acne? Piorou. Meu cabelo caiu? Caiu, está caindo. E aí, eu tô tratando. Por isso é tão importante você ser avaliado pelos especialistas, certo? Deixa eu ver aqui o que é. Oi, tudo bem? Verdade, alguns médicos indicam a bioidêntica e outros dizem que não precisam. Então, eu já acho que, assim, é muito pessoal, é o que eu tô falando aqui, né? É muito pessoal, o médico precisa te avaliar não só os seus exames, porque exame é número, precisa avaliar a sua condição de uma forma geral. Eu nunca tive testosterona baixa, mas eu fiz, sim, um pouco de testosterona no meu implante para poder melhorar minha performance e melhorou muito. E eu não preciso aumentar essa testosterona, certo? Então, assim, é muito pessoal mesmo essa questão. Quais os cuidados dermatológicos devem acompanhar quem faz uso desses hormônios? É o que a gente estava falando aqui. É o que, né, eu queria fechar a live falando exatamente sobre isso, sobre o que a gente precisa fazer enquanto dermatologista, né? O que eu vou indicar para quem já está usando ou quem está pensando em usar. Não queria muito entrar, acabei entrando um pouco na indicação aqui, mas isso é muito pessoal e aí cada um vai conversar com o seu médico prescritor de hormônio. E aí, a partir do ponto que você tem a necessidade de usar o hormônio ou já está usando, o que você precisa fazer para a sua pele? Primeiro, um skincare muito bem feito. A gente precisa de um sabonete específico para o seu tipo de pele, precisa de um hidratante, precisa de um creme de tratamento ou um gel de tratamento. E aí a gente vai focar no controle da oleosidade por conta
exatamente do estímulo a essa oleosidade que os hormônios que são androgênicos vão causar, né? Tanto a testosterona quanto a gestrinona são androgênicos. E aí a gente vai precisar controlar a oleosidade e muitas vezes em quem não tinha pele oleosa. Eu já vi pacientes que tinham a pele mista e nunca tiveram acne ou nunca tiveram problema com acne, mas que ao usar o hormônio piorou muito a acne. Então a gente realmente precisa cuidar e aí ter o controle da oleosidade durante o tratamento hormonal é importante mesmo em pacientes que não têm a tendência à acne, mas tem a pele oleosa. E aí a gente precisa, né, de passar por consulta pra gente avaliar direitinho, fazer esse acompanhamento. E aí é muito de um acompanhamento a longo prazo mesmo, né? Você não vai usar o hormônio por um mês, você vai usar o hormônio por um tempo. E o acompanhamento dermatológico vai precisar ser por um tempo também. Porque a gente vai precisar ajustando, assim como ajusta a dose do hormônio, a gente vai ajustar o seu skincare, o seu tratamento, né? Então, o sabonete, o hidratante, o tratamento, principalmente, a gente vai mudar dependendo dessa fase. E o protetor solar é indispensável, tá? E aí, a gente entra também na parte do cabelo. E a gente vai precisar, muitas vezes, usar alguma coisa para estímulo do crescimento do cabelo, já que a gente vai piorar a queda com o uso de alguns hormônios. Muitas vezes, os hormônios, eles aceleram a queda de um cabelo que já ia cair. Então, a gente precisa estimular o crescimento desse cabelo. E aí, precisa ser avaliado, como eu falei, em consultório, pra gente fazer a tricoscopia, né? Olhar com o dermatoscópio, ver como é que tá esse crescimento, esse nascimento desse fio, para que a gente consiga identificar qual o melhor tratamento naquele caso, tá? Muitas vezes, só tratamento tópico já vai ajudar. Mas, em outros casos, a gente vai precisar partir para o tratamento via oral, dependendo do tipo de queda e se já está partindo para uma alopecia androgenética, por exemplo, que aí vai ser acelerada pela testosterona. Certo? Gente, o que eu tinha para falar era isso. Se ficou alguma dúvida, podem me mandar depois na live. Eu vou deixar a live salva. Quem chegou depois aí quiser assistir o começo, eu vou deixar ela salva. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É sempre muito bom estar aqui. Tô gostando muito de fazer essas lives e a audiência vai mudando. É legal porque eu vou vendo que cada quinta-feira vem uma galera diferente. E eu fico muito feliz com isso. E vou deixar a live salva, quem quiser ver. Já encaminha para alguém que você sabe que tá em uso de hormônio ou que tá pensando em usar. De repente eu posso ter falado alguma coisa aqui que vai contribuir para essa pessoa. E muito obrigada. Até quinta-feira que vem, às 7 horas. Eu espero todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau.